Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos aqui agora falar sobre o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, cuja legislação, já até fizemos uma leitura aqui, item por item, né? Artigo por artigo, e neste episódio, espero que seja apenas um só, espero que seja, a gente vai falar do aspecto doutrinário e explicar o sistema. Primeiro temos que entender como é que a lei está dividida. Ela tem 3 títulos, subdivididos em capítulos, os 2 primeiros. O primeiro cuida do SINASE, propriamente dito, pretendendo expor em detalhes o conjunto de princípios, de regras e de critérios para a execução da medida socioeducativa, e é o título dos conceitos e que também traz obrigações estatais. O segundo, que é o mais importante, ele complementa o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo normas de execução propriamente ditas. É o título mais útil aos fins desse diálogo com o próprio ECA e pelo qual é necessário uma análise mais minuciosa. Já o terceiro se dedica às disposições finais transitórias, contendo modificações legais cabíveis em outros textos. Falando sobre a execução socioeducativa, em paralelo, cuidando-se do direito penal e da consequente aplicação da pena, terminou-se por julgar necessária a criação de uma lei independente para a execução da sanção penal. Portanto, o Código Penal, como regra, trata o delito e seus fundamentos, bem como da pena e sua aplicação concreta na sentença. A partir disso, cabe à Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, disciplinar o efetivo cumprimento da pena e da medida de segurança, sendo as 2 espécies da sanção penal. Ganhou, portanto, autonomia o direito da execução penal, embora seus princípios constitucionais regentes permaneçam calcados tanto no direito penal como no direito processual penal. Numa comparação meramente sistêmica, no caso da presente lei do SINASE, que é a Lei 12.594 de 2012, não se chegou a ponto de estabelecer um direito de execução socioeducativa, mas atingiu-se o patamar de regrar, à parte do próprio ECA, o sistema de execução da medida socioeducativa, além de fixar vários princípios e regras para tanto. Do mesmo modo, manteve os mesmos princípios constitucionais voltados à criança e ao adolescente. Sobre o SINASE em primeira leitura, quando se detecta o termo SINASE, logo se pensa na criação de mais um órgão estatal, com o objetivo de tutelar e proteger crianças e adolescentes ou algo semelhante a isto. Entretanto, é somente uma sigla representativa de um sistema voltado à execução das medidas socioeducativas. Em outros termos, a lei propõe regras gerais para esse cenário, que devem ser adotadas por todas as varas da infância e da juventude, em busca da padronização de métodos para executar as medidas aplicadas a adolescentes infratores. Tem o seu aspecto positivo, pois o ECA falhou nesse importante ponto, deixando uma lacuna suprida pela doutrina e pela aplicação prática dos juízes. Então, considerando-se que executar a medida socioeducativa é tão ou até mais relevante na prática para o menor do que aplicá-la, a regulamentação constitui um caminho seguro. Desde logo, para que se possa tomar conhecimento desta lei, é preciso fazê-lo no espírito colaborador, despido de tecnicismo, buscando os seus pontos positivos, pois se deparará com infindáveis repetições de critérios, regras e conceituações,
além de enfrentar uma soma impressionante de princípios e diretrizes para serem seguidos pelo próprio Estado em prol do adolescente, que na vida real, nós sabemos, terminarão na mais pura omissão do poder público, infelizmente. É uma cortina de fumaça legislativa a erguer-se em assuntos tão delicados quanto importantes para a sociedade. Para Mário Luiz Hamidoff, o SINASE categoricamente tem por fim ordenar cada uma das atribuições legais que se destinem à efetivação das determinações judiciais relativas à responsabilização diferenciada do adolescente a quem se atribua a prática de ação conflitante com a lei. Bom, sobre o adolescente conflito com a lei, é uma terminologia criada em lei para trazer modernidade ao contexto juvenil, quando ligado aos atos infracionais. Nada se tem contra termos novos, mas repudia-se aqueles que pretendem, com isso, vetar o uso de expressões anteriores, a exemplo de adolescente infrator. Hoje, muitas pessoas criticam até mesmo quem se vale da terminologia do menor infrator, porque nem mesmo menor se pode falar ou escrever, como dizem alguns, etc. Bom, muitas vezes esse policiamento de alguns termos acaba não trazendo um efeito muito positivo, e nós temos, por exemplo, várias leis no país que tratam da expressão menor de 18 anos, e porque é aquilo que significa, portanto a ideia não é de diminuir. O próprio antigo Código de Menores, substituído pelo ECA, para muitos constituía uma legislação tirânica e absurda, razão pela qual são os mesmos que muitas vezes criticam o emprego da palavra menor para designar quem possui menos de 18 anos. Pode-se dizer que denominar indivíduos por criança e adolescente é mais adequado, condizente com a terminologia do dia a dia e também com os documentos internacionais, mas nem por isso a expressão menor de 18 anos apareceu. E quando utilizada, não significa um rebaixamento moral de ninguém. Portanto, o advento desta lei, ao mencionar adolescente em conflito com a lei, ligado no aspecto automático, muitas vezes acaba-se entendendo que esse termo mesmo seria já antiquado, tal como fosse uma ofensa. E outro lado, no campo do direito infanto-juvenil, o verdadeiro policiamento também se volta contra o poder público com relação a essa aplicação, e muitas vezes tem que se entender a finalidade do próprio documento legislativo. Com relação aos objetivos das medidas socioeducativas, antes do advento da lei do SINASE, as mesmas medidas previstas no artigo 112 do ECA eram aplicadas e a doutrina já apontava suas finalidades. São, aliás, raras as leis que ousam especificar os objetivos de uma sanção, não somente pelo fato de se tratar de assunto técnico e controverso, como também pela simples razão de ser inútil na prática. E este parágrafo acaba fugindo à regra do parágrafo 2º, porque em nada inovou, em absolutamente nenhum ponto permitirá que as medidas possuam efeitos diversos do que hoje se apresentam. Por vezes, parece que o legislador escreve e dita leis para si mesmo e nem sempre com a finalidade social. Sobre a responsabilização do adolescente, o primeiro inciso fornece uma visão punitiva acerca da medida socioeducativa, pois expressa com nitidez a ideia de responsabilizar, que é atribuir a alguém a culpa por algo ilícito, e ficar sujeito às consequências do que fez, abrindo um flanco retributivo. Se agiu errado, que suas consequências lesivas do seu ato, deve arcar com isto, sempre que possível, reparando. Afinal, a natural rebeldia do adolescente, segundo a nova lei, não é tão comum assim, pois apresenta um fardo para quem a desenvolve. E aí, na verdade, a gente acaba vendo, inclusive, muito disso em algumas jurisprudências, justamente com relação a essa repetição. Inclusive, como se fala que tem que ser visto o ECA, juntamente com a própria lei do SINASE e o plano individual também de atendimento. Sobre a individualização executória, os mesmos moldes do princípio constitucional da individualização da pena, que apresenta uma face calcada na individualização executória, está assegurando ao adolescente infrator o mesmo plano individual de execução de sua medida socioeducativa.
Reconhece-se a diferença entre menores e conflitos com a lei, cada qual com sua personalidade, seu passado, suas condições familiares, etc., de modo a fornecer um plano de atendimento exclusivo e não padronizado. Esse plano visa a sua integração social, o que poderia se chamar de ressocialização caso fosse um adulto. Tratando-se de pessoa em formação, da personalidade, não se deve considerá-la, ainda, excluída da sociedade, logo, objetiva sua integração e não uma reintegração social. Quanto ao termo usado na lei de desaprovação da conduta infracional, é interessante observar mais um ponto de reprovação, logo condizente com o aspecto punitivo da medida socioeducativa. No mesmo foco do inciso 1, toca-se no discutido e polêmico cenário do castigo. Nem se diga o contrário, pois se está frisando que a medida socioeducativa tem por um de seus fins desaprovar o ato infracional cometido. É dizer não ao adolescente. Talvez algo que nem mesmo seus pais souberam fazer até então, ou puderam fazer até então. A parte final desse inciso pretende fixar a sentença como um título executivo delineador da sanção aplicada, ao menos quanto ao teto punitivo. Por exemplo, se o juiz fixou semi-liberdade, não pode incluir o jovem em internação, salvo por regressão. Pode aplicar-se menos do que contém a decisão judicial. Por exemplo, substituir uma semi-liberdade por liberdade assistida, a qualquer momento da execução, sem maiores formalidades. Entretanto, a expressão observados os limites previstos em lei, fecha aspas, deixa a questão em aberto, justamente para favorecer a execução socioeducativa, que é individualizada. Aliás, adota o mesmo padrão da execução penal. O adolescente, ao receber na sentença a medida de semi-liberdade, não pode ser inserido em regime de privação total de liberdade. Porém, durante a execução, por ordem judicial calcada em lei, assegurado o devido processo legal, pode regredir a internação. Na jurisprudência, o TJ Rio de Janeiro, por exemplo, ele na verdade verificou essa aplicação, falando, por exemplo, de ato análogo aos crimes como contidos no artigo 33 da Lei de Drogas, menor apreendida em flagrante delito, na verdade deveria ser flagrante de ato infracional, enfim, né? Robusto a seu aprobatório, aplicação de medidas socioeducativas de semi-liberdade, primeira passagem do adolescente de 7 anos pelo sistema socioeducativo, necessidade de imposição de limites e fortalecimento de laços familiares e afetivos, aplicação condicionada dos preceitos do disposto na Constituição, artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5, ECA 121 e artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do SINASE. Ausência de resignação do parquê, recuso desprovido. Indo agora para o capítulo das competências. As competências coloca-se o que é competência da União, o que é vedado à União, também a Secretaria de Direitos Humanos e por aí afora. Então, nesse caso, a lei ela acaba justamente o que? Esmiuçando o que cabe à União, desenvolvendo um cenário de execução das medidas socioeducativas, embora com a costumeira repetição de normas. No artigo 2º, menciona-se que a União coordenará o SINASE exatamente o previsto no inciso 1 deste artigo. Em lugar de comentar cada um dos encargos assumidos, o mais relevante é a gente contar com a sua efetividade em breve tempo. Se assim for feito, não temos dúvida de que o atual patamar negativo da execução socioeducativa será integralmente alterado para melhor. Sobre a descentralização, mantém-se a divisão das responsabilidades contra a efetivação da política de atendimento à criança e ao adolescente, em particular para conservar o encargo do Estado-membro e do município nesta área. Em outros termos, a União não pode criar e manter uma unidade de atendimento ao adolescente infrator. Seria a federalização das entidades de internação, tal como foi feito no âmbito penal, com a criação de presídios federais para abrigar presos considerados perigosos. Sob a responsabilidade do CONANDA, na realidade, a coordenação do SINASE, que é da União, artigo 2º e artigo 3º, inciso 1, haveria de se desenvolver no plano real por meio de algum órgão. Um deles é o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, cuja atividade será baixar normas complementares a esta lei, avaliar o andamento das unidades em todo o Brasil e os planos de atendimento desenvolvidos, bem como fiscalizá-los. Vide, inclusive, o disposto no parágrafo 3º
que se vê adiante. E o outro órgão mencionado no parágrafo 4º é a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Sobre a responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos vincular à Presidência da República, juntamente com o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República atuará como órgão gestor e executor do SINASE. No artigo 4º, nós temos a competência dos Estados-membros, e aí, nesse sentido, espera-se que o Estado cumpra suas obrigações de maneira integral. Assim fazendo, o Estado atual, que é negativo, no plano de atendimento a adolescentes infratores, poderá aprimorar-se em breve tempo. Afinal, é notório o descumprimento elementar de preceitos do próprio ECA no tocante ao lugar de cumprimento da internação provisória ou definitiva, que se dá muitas vezes em cadeias, delegacias, presídios, etc. Observa-se que, pelo conteúdo dos incisos, a meta de se fixar com a obrigação do Estado-membro a criação e manutenção das entidades relativas à semi-liberdade e à internação. Assim sendo, inexistirá unidade desse tipo no plano federal e na esfera municipal. Cuida-se de atuação exclusiva de cada estado da federação. Além dessa medida concreta, outra desponta no inciso 8, que é a de prestar assistência judiciária gratuita ao adolescente. Portanto, quando realizada por Defensoria Pública, será estadual e não a da União, muito menos qualquer órgão similar do município. Pela jurisprudência do próprio TJ de Minas Gerais, que se afirma que a Convenção sobre a Criança e Adolescente, diz a criança, não tem adolescente na Convenção, criança inclui adolescente, estipula o dever do Estado brasileiro de zelar por toda criança privada de liberdade ser tratada com humanidade e dignidade. E na jurisprudência reafirma-se a competência do Estado para criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas. Inclusive, nesse julgado, combinou-se multa diária da Fazenda Pública para que possa executar, cumprir essa determinação da própria lei. Sobre os municípios, sua competência está no próprio artigo 5º, certo? E também não se deve deixar de falar do Distrito Federal, então no artigo 6º, sendo que o DF ele responde pelas competências do Distrito Federal e dos municípios e dos estados. Então, isso também é importante a ser trabalhado. Pois bem, esses artigos não merecem tantos comentários, mas a gente deve, portanto, ter atenção com relação ao plano de atendimento e aos programas de atendimento, porque eles sim é que, na verdade, vão envolver o próprio sentido da própria lei. Então, sobre a competência dos municípios, em caráter residual, cabe ao município, no plano prático, criar e manter os programas destinados a cuidar dos adolescentes no meio aberto, tais como a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Porém, não se deve perder de vista a possibilidade de aplicação das medidas previstas no artigo 101, incisos 1 a 6, por força do artigo 112, inciso 7, medidas de proteção do Estatuto, cujas bases para apoio à família carente, para ensino fundamental, tratamento médico e desintoxicação precisam concentrar-se no município. Tudo isso com devido apoio do Estado, conforme o artigo 4º, incisos 5 e 6 da lei. Então, no caso, nos explica Mário Luiz Ramidoff, a principal mudança trazida pela nova legislação é a municipalização do acompanhamento do cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Conforme adiante será tratado, em razão disto, observa-se que os estados permaneceram com a competência jurisdicional para o conhecimento, que é a apuração e julgamento, das ações conflitantes com a lei, até então atribuídas aos adolescentes, e assim, consequentemente, para a determinação judicial do cumprimento das medidas legais, protetivas e socioeducativas. Contudo, os estados apenas se responsabilizarão pela adoção de providências legais, organização, estruturação e funcionamento que se destinem ao acompanhamento das medidas socioeducativas privativas de liberdade, que são as duas, semi-liberdade e internação. Os municípios, assim, serão obrigados a organizar estrutural e funcionalmente os programas de atendimento socioeducativo das medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Os municípios estarão, assim, indevidamente sobrecarregados
ou determinações legais e judiciais que eles comprometerão não só orçamentariamente, mas também a estruturação e funcionamento do atendimento socioeducativo, sem que para tanto tenha deliberado ou mesmo concorrido. Com relação ao artigo 12, que fala sobre a equipe técnica multidisciplinar, existem várias menções nesta lei e no Estatuto do Adolescente acerca da equipe técnica, que é uma equipe multidisciplinar, acerca de equipe técnica, de equipe multidisciplinar e de equipe multiprofissional, sem que especifique a sua composição. Finalmente, nesse dispositivo encontra-se um parâmetro, embora não seja o ideal, mas é um início. A equipe técnica deve ser formada por profissionais da saúde, nesse campo, para os seus fins, basicamente, devem ser psicólogo, terapeuta, psiquiatra, educação, como pedagogo, orientador pedagógico, professor de ensino básico, professor de ensino fundamental e assistente social, que é o serviço social. Essa composição deveria estender-se às equipes de atuação em várias da infância e da juventude. Também outros profissionais, porque quanto mais completa a equipe técnica para o programa de atendimento, sem dúvida melhor será para o adolescente. Pode-se visualizar igualmente o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentista, nutricionista, professor de educação física, dentre outros. Sobre as sanções aplicáveis, a gente tem que lembrar que são punições previstas no 97 do ECA, que diz assim: sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às entidades governamentais cabe advertência, prestamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa, e as entidades não governamentais, advertência, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, interdição de unidade, suspensão de programa e cassação de registro. Então é importante lembrar essas punições, inclusive, nesse âmbito de distribuição dessas atribuições. O artigo 13, ele está na seção 2, fala dos programas de meio aberto, e nele se insere a prestação de serviços à comunidade, que é uma medida socioeducativa de natureza ideal, pois contempla o aspecto educativo, ensinando ao jovem como auxiliar a sua comunidade, além de servir de lição pelo que fez, pois implica a restrição de direitos. Deve ao adolescente executar tarefas gratuitas em hospitais, asilos, abrigos, entidades de acolhimento e congêneres, com a finalidade educativa e aprimoramento da formação moral. Sobre a liberdade assistida, consiste na permanência do adolescente em liberdade, mas devidamente orientado por um profissional qualificado a tanto, que deverá acompanhá-lo e auxiliá-lo no tocante às suas deficiências escolares ou laborativas. Sob a direção do programa de meio aberto, é o órgão encarregado de coordenar o desenvolvimento das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e à liberdade assistida. A principal meta é selecionar e credenciar os orientadores, profissionais destinados a acompanhar e assistir o adolescente, tanto na liberdade assistida quanto na prestação de serviço à comunidade. A sua função não se restringe à pura orientação, mas também à fiscalização das atividades do jovem, que deve corresponder ao determinado em juízo. Além disso, a direção, por um ou mais coordenadores, é encarregada de receber o adolescente e seus pais, ou responsável, pessoalmente para tornar mais eficiente seu trabalho e, consequentemente, o cumprimento da medida imposta. A conscientização dos genitores do jovem é essencial para o sucesso da atividade, pois haverá também a fiscalização familiar. Complementa o processo a avaliação, juntamente com o orientador do adolescente, acerca da evolução da prestação de serviço à comunidade ou da liberdade assistida, com o objetivo de informar o juízo. E esse relato deve trazer o retrato da situação presente e um prognóstico, podendo propor à autoridade judiciária a extinção da medida, sua substituição ou suspensão. De fato, executar a medida socioeducativa, como já foi mencionado, é tão mais importante do que aplicá-la. A eficácia da sanção impõe o ritmo de aprimoramento da personalidade do adolescente e, se não for eficiente, por certo, impossibilita a educação ou reeducação, tornando-a inócua. Era mesmo precisa editar uma nova lei voltada à execução das medidas socioeducativas, entretanto, aguarda-se para que seja realmente implementada na prática. O artigo 14 fala da atuação mais específica para a prestação de serviço à comunidade, para a liberdade assistida, e nesse caso
Desse caso, no caso, desculpa, só reformular, tá? Para a liberdade assistida, basta ter um orientador. Para a prestação de serviços, é fundamental o local onde essa tarefa gratuita será desenvolvida. Portanto, a direção do programa precisa, e é sobre isso que o artigo fala, precisa selecionar e credenciar os entes aptos a receber os jovens, de acordo com seu perfil, idade, habilidades, etc. No campo do penal, o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade enfrentou muitos obstáculos, pois entidades assistenciais, muitas por preconceito, não assimilavam a ideia de receber condenados para ali cumprir suas penas. O método mais eficiente para superar os óbices foi o ingresso do Poder Executivo para organizar a Central de Penas Alternativas em vários estados, aceitando a incumbência de receber sentenciados, encaminhando-os à prestação de serviços em vários órgãos da administração pública, como escolas e hospitais estaduais, secretarias de Estado, das redes públicas, etc. Outra não poderia ser a solução para o campo infanto-juvenil, assumindo o município, por seus programas de atendimento específico, o encargo de procurar, filtrar e cadastrar entidades aptas a receber os jovens, podendo inclusive tratar-se de órgãos públicos municipais. Aí temos um aspecto técnico, que é o incidente de impugnação, que pode ser instaurado de ofício pelo juiz ou por pretensão do Ministério Público para avaliar o credenciamento feito pela direção do programa de meio aberto da municipalidade. Esse incidente procedimental pode ter autonomia, desvinculado de algum caso concreto, como também pode ser autuado em apenso ao processo socioeducativo de determinado adolescente. O importante é analisar as condições do local destinado à prestação de serviço do menor. Quanto ao procedimento, indica a lei que deve ser utilizado o mesmo procedimento para apurar irregularidades em entidade de atendimento, como previsto nos artigos 191 a 193 do ECA. Assim, o juiz baixa uma portaria ou recebe representação formulada pelo Ministério Público e nota-se que o Conselho Tutelar não tem legitimidade para provocar esse procedimento, em que consta o resumo dos fatos e, vale dizer, os problemas verificados da entidade, dando ensejo à verificação. Se houver algo grave apontado na portaria ou na representação, pode a autoridade judiciária, mediante decisão fundamentada, determinar a suspensão do encaminhamento de jovens para aquela entidade. Não há necessidade de afastar provisoriamente qualquer dirigente. Na sequência, autuada a portaria ou representação, determina a citação do coordenador do programa de meio aberto, que credenciou o local, bem como o dirigente do ente objeto de impugnação. Ambos terão prazo de 10 dias para ofertar resposta escrita, juntar documentos e indicar provas. Se não houver resposta, pode o juiz julgar antecipadamente o incidente, determinando o descredenciamento da entidade. Havendo resposta, conforme o caso concreto, designa-se audiência de instrução e julgamento, intimando-se as partes. Finalizando a produção de provas, pode-se realizar debates orais, vindo na sequência a decisão. Do contrário, fixa-se o prazo de 5 dias para alegações finais e depois profere o magistrado a sentença. Uma das alternativas, em lugar de descredenciar a entidade, é estabelecer um prazo para afastamento das irregularidades cumpridas das determinações e o processo assim será extinto. O artigo 15, ele inaugura a seção 3, que fala dos programas de privação de liberdade. Então, nesses programas encontraremos tanto a semi-liberdade como a internação. E esse artigo complementa as normas do ECA, como se pode verificar no caso com relação aos requisitos gerais e mais abrangentes. Quanto à internação, especificamente no tocante à unidade de internação dos adolescentes, nos termos do artigo 94 do ECA, devem se observar as seguintes regras. Primeiro, elas têm que observar os direitos e garantias que são titulares dos adolescentes. Segundo, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição de decisão de internação. Terceiro, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. 4. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito, dignidade ao adolescente. 5. Diligenciar no sentido do restabelecimento da preservação dos vínculos familiares. 6. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal.
Oitavo, oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Nono, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 10º, propiciar escolarização e profissionalização. 11, propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 12, propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. 13, proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 14, reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados da autoridade competente. Tem mais incisos, viu? Se prepare. 15, informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. 16, comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. 17, fornecer comprovante de depósito dos pertences do adolescente. 18, manter programas destinados ao apoio e acompanhamento dos egressos. 19, providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. 20, manter arquivos de anotações onde constem a data e as circunstâncias do atendimento. O nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação dos seus pertences e demais dados que possibilitem a sua identificação e individualização do seu atendimento. O artigo 16, ele fala da estrutura física da unidade, que deve ser compatível com as normas de referência do próprio SINASE. E aí temos, por exemplo, a cautela de afastamento, que é uma das maiores preocupações dos operadores do direito da infância e juventude, sempre foi a separação total de adolescentes, infratores e criminosos adultos. Não há nada pior do que esse convívio intramuros entre maiores e menores. Desse modo, o dispositivo, em comento, cuida para que nem mesmo uma construção seja próxima da outra. Uma unidade de internação destinada a adolescentes deve ficar distante de complexos penitenciários, cadeias, presídios, colônias penais, dentre outros. Sobre a proteção do interno, nós temos que saber que essas medidas de proteção consistem quase sempre no isolamento do jovem, seja porque encontra-se ameaçado por outros, seja porque é uma ameaça para outros. O dispositivo ouvidou a comunicação essencial ao juiz. Esta é a autoridade com o poder para determinar qualquer outra medida no tocante ao menor em foco. Bom, agora vamos trabalhar sobre a incidência do artigo 17 da lei do SINASE. Ele envolve a situação da formação do dirigente, porque é fundamental exigir do dirigente de qualquer instituição que abrigue pessoas em regime fechado, especialmente uma formação pessoal mínima, para que possa lidar com desenvoltura em face dos inúmeros problemas emergentes a todo instante. Por exemplo, na lei de execução penal, segundo o que dispõe o artigo 175, o ocupante do cargo de diretor do estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, ser portador de diploma superior de direito, ou psicologia, ou ciências sociais, ou pedagogia e serviços sociais. 2, possuir experiência administrativa na área. 3, ter idoneidade moral reconhecida aptidão para desenvolvimento da função. E, no caso, parágrafo único, o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à função. Como o artigo 17, inciso 1, não indica com precisão qual seja a formação superior, poderia-se, por analogia, aplicar a do diretor do presídio. Seguindo agora para o capítulo 5, que trata do artigo 18 ao 25, então a gente vai aqui envolver o tema voltado para a avaliação dos resultados na execução da medida socioeducativa. Então, curso de uma providência positiva, que inclusive deveria até mesmo existir na lei de execução penal. Analisar o destino do jovem após o cumprimento da medida, para saber o grau de eficiência do programa vivenciado, é fundamental para o planejamento futuro.
E se esse mecanismo for posto em nível concreto, os programas de atendimento certamente se aperfeiçoarão. Na sequência, temos o título 2, que trata da execução das medidas socioeducativas, e temos o capítulo 1, que fala de disposições gerais, com seu artigo 35, que vai trazer os princípios da execução das medidas socioeducativas, que de maneira apropriada estabeleceu um conjunto de princípios regentes da execução, alguns advindos do próprio ECA e outros do direito penal, quando adaptáveis à situação. Um aspecto importante é quanto à legalidade, porque do modo como estabelecido neste inciso, não se trata propriamente do princípio da legalidade. Menciona-se não poder o jovem receber tratamento mais gravoso que o conferido ao adulto. Trata-se de medida correta, embora não diga respeito à legalidade per si, cuja finalidade é assegurar que ninguém seja punido senão em virtude de crime ou ato infracional previsto em lei, nem receber pena combinada em lei, diferença daquela combinada, né? O que se pretende esse inciso é afirmar a inviabilidade de uma sanção socioeducativa alcançar patamar punitivo superior àquele que seria cabível a uma pena. Afinal, os menores de 18 anos são inimputáveis, não submetendo ao sistema penal comum, seria em contradição criar qualquer espécie de regra mais rigorosa do que o campo criminal dos adultos. E diante disto, além de não se poderem sofrer sanções mais severas, também não podem receber tratamento mais gravoso, ingressando neste campo a execução das medidas socioeducativas quando feito o confronto com a execução penal. Então, trata-se, na verdade, o princípio da punição mitigada, conforme, inclusive, trata da própria jurisprudência. Outro princípio é da excepcionalidade da intervenção judicial, que reconhece o subprincípio da excepcionalidade, inserido no contexto da proteção integral, que é voltado ao jovem infrator, cujo objetivo é garantir a aplicação da medida privativa de liberdade como a última ratio, a última opção. Porém, em sede da execução da medida socioeducativa, torna-se um tanto quanto confuso afirmar que se deve favorecer os meios de autocomposição em conflitos, pois a medida socioeducativa já foi aplicada a uma decisão judicial com trânsito em julgado, e cuida-se agora de executá-la. Ilustrando, tratando-se de uma internação, como é que se poderia imaginar e privilegiar a autocomposição? Embora a gente possa até pensar na auto-restaurativa e etc. Então significaria aproximar o infrator com a vítima, pretendendo a composição entre ambos, eliminando-se o conflito, não parece o caminho. Portanto, o princípio criado desse inciso deve voltar-se à ideia de que durante a execução da medida socioeducativa, compatíveis com essa diretriz, deve-se incentivar a solução pacificadora de conflitos, como, por exemplo, impulsionando o adolescente a reparar o dano causado, desde que seja a medida aplicada. E aí a gente entra na questão da justiça restaurativa, porque na esfera punitivo-penal, voltado a maior de 18 anos, sempre gozou do caráter retributivo, embora também se possa cuidar do aspecto preventivo. Na evolução das ideias acerca da mais adequada sanção destinada ao criminoso, volta-se os olhos à meta de punir e pacificar como horizontes que se completam. Então seria uma das formas de humanizar o âmbito penal, prestando atenção aos interesses da vítima no crime. Para tanto, fomenta-se a justiça restaurativa em lugar da justiça punitiva. A realização dessa alteração de foco passa pela modificação de meta do direito criminal, permitindo que se introduza a parte ofendida no mecanismo estatal de punição. Há que se relativizar os bens jurídicos, não permitindo que a maioria deles seja considerada indisponível, o que tornaria inócua a manifestação da vítima. Assim fazendo, o Estado abandona sua postura de punidor implacável para servir de mediador entre conflitos existentes, permitindo que entre que agressor e agredido possam chegar a um lugar comum. Transportar esse ideal para o cenário infanto-juvenil é, sem dúvida, positivo, inclusive para a boa formação da criança e adolescente. Não foge o disposto nesse inciso do mesmo conteúdo, das palavras, o exposto no inciso anterior, pois a justiça restaurativa conta com autocomposição no seu ideário. Entretanto, sem modificação do ECA, alterando-se os quadros de medidas socioeducativas, fica um pouco complicado, no caso, impor o princípio previsto neste inciso. Inclusive, tem até precedentes nesse sentido daí, a interposição de Mário Luiz Ramidoff, no sentido de que
deve-se tentar construir uma forma de sua implementação. Também aqui temos a oposição dita por Egberto de Almeida Penido, Silene Silva Terra e Maria Raimunda Vargas Rodrigues, que diz mais ou menos o seguinte: que as restaurativas são construídos encontros embasados em processos dialógicos e inclusivos, fundados na autonomia da vontade e na participação das partes afetadas por um delito ou um conflito, onde, de modo coletivo, elas podem lidar com suas causas e consequências, buscando atender à necessidade de todos os envolvidos e suas implicações para o futuro. Posso destacar como as seguintes características do modelo restaurativo: primeiro, o olhar para o futuro; segundo, o meio de um processo dialógico e inclusivo, que inclusive busca se esclarecer as responsabilidades dos envolvidos e realizar planos de ação que possam evitar nova recaída da situação conflitiva. Também que a vítima diretamente atingida e aqueles que indiretamente foram afetados são ouvidos em suas necessidades atuais. Também se busca refletir sobre a responsabilidade do ofensor e de todos diretamente atingidos, onde cada um se conscientiza de como foi afetado e de como a sua ação afetou o outro. Também a responsabilização se faz de modo ativo através das dinâmicas ordenadas de comunicação, na qual a reparação ou os planos de ações são escolhidos a partir do entendimento de toda a situação. Com relação à proporcionalidade, é um princípio relevante do direito penal, estabelecendo equilíbrio entre a gravidade do crime praticado, logo da ofensa ao bem jurídico tutelado, e a severidade da sanção penal aplicada. A desproporção entre um e outro é nefasta e ofensiva aos princípios elementares do Estado Democrático de Direito. Pretende-se o mesmo foco no contexto do ato infracional e da medida socioeducativa daí decorrente. Por um lado, o próprio ECA já delimita bastante o alcance das medidas mais rigorosas, com a internação, conforme o artigo 122. Por outro lado, o caráter indeterminado de certas medidas ainda permite a ocorrência de desproporcionalidade. Assim sendo, ao menos o juiz da execução deve pautar-se na justa proporção entre o ato infracional cometido e a execução socioeducativa, para que esta não se torne mais severa do que absolutamente necessário. Também é importante considerar a brevidade, que é o subprincípio da proteção integral, concernente ao adolescente infrator, quando recebe medida socioeducativa de privação de liberdade. Deve ser executada em breve período, o suficiente para reequilibrar o menor, dando-lhe o apoio educacional indispensável. Considerando-se o prazo indeterminado da internação, que foi particularmente destacada neste inciso com a menção do artigo 122 do ECA, cabe ao juiz da execução verificar o momento exato para abrandá-la. Sobre a individualização da medida socioeducativa, embora não se consagre expressamente esse princípio no ECA, por certo também está presente quando da sua opção pela medida socioeducativa adequada ao caso concreto. E isto se faz questão de destacar nesse aspecto dos comentários do ECA, porque na fase da execução torna-se nítida a preocupação legislativa com o princípio da individualização, evitando-se o mal da padronização de sanções, pois os seres humanos são diferentes e praticam condutas igualmente diversas. Tem-se o princípio consagrado no cenário do direito penal comum, tanto na fase judicial, que é da individualização da pena, como na fase executória, que é da individualização executória. Então, o juiz da execução socioeducativa deve atentar para a idade do menor, que pode variar de entre 12 e 20 anos, já que 21, ele tem que ser liberado, necessitando uma visão diferenciada para cada faixa etária. Deve levar em conta a capacidade de cada um de executar determinadas atividades ou tarefas e, finalmente, precisa enxergar o menor tal como ele é e não como um padrão impõe. Suas circunstâncias e condições pessoais são essenciais para essa avaliação, que são personalidade, antecedentes, situação familiar, histórico de vida, status escolar, etc. Também a jurisprudência acompanha esse mesmo entendimento. Sobre a intervenção mínima, trata-se de um dos principais princípios penais, estabelecendo que o Estado intervenha minimamente na vida individual dos conflitos sociais por meio do direito penal. E a punição deve ser a última hipótese, embora esse princípio não conste no ECA com a mesma nitidez do que na lei do SINASE.
pode ser utilizado, em particular, quando se acolhe o princípio da insignificância, também para os atos infracionais. Por outro lado, durante a execução da medida socioeducativa, pode-se visualizar a sanção aplicada como estritamente indispensável para cumprir sua função. Em especial, no campo das medidas socioeducativas de prazo indeterminado, é preciso que o juiz leve em conta a intervenção mínima, não prolongando em demasia o que pode ser resolvido de maneira breve. Sobre o princípio da não discriminação, na verdade, cuida do princípio da igualdade de todos perante a lei, visto que, de maneira inversa, quem não iguala, discrimina. Por isso, para preservar fielmente a igualdade, deve-se cultivar a não discriminação. Enumera-se neste inciso o básico, sem prejuízo de outros aspectos, como etnia, o que envolve raça e cor, gênero, masculino e feminino, não binário também, nacionalidade, brasileiro, estrangeiro, classe social, orientação religiosa, sexual, política, associação, ligação a qualquer minoria ou status diversos. Então, esse princípio, se lealmente executado pelos magistrados, poderá corrigir muitas distorções, vê-se por vezes que uma maior condescendência do judiciário com jovens de boas famílias, ao cometerem atos infracionais, recebendo medidas socioeducativas. Estas já são mais brandas do que as aplicadas aos de classe social inferior, que geralmente caem na internação. Além disso, tendem a cumprir mais rapidamente a medida, pois a família lhes fornece suporte aberto e expresso, nem que seja formal, para aquela situação determinada. Vedando a discriminação, cria-se mais um elemento a incentivar os juízes a igualar a severidade ou a brandura da execução de medidas socioeducativas. Não pelo jovem, em função de seus atributos, qualificações e orientações pessoais, mas em decorrência do ato realizado e do progresso alcançado, devem ser conduzidas às execuções. Outro princípio é o do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Não se trata de um princípio, mas de uma regra imposta pelo ECA, ora repetida pela própria lei do SINASE. O objetivo maior do Estado, da sociedade em geral, garantindo o bem-estar das crianças e adolescentes, é mantê-los integrados em suas famílias e comunidades. E com isso apresentarão rendimento educacional positivo em vários ângulos. Esse princípio de proteção integral cuida disso, reitera-se em execução da medida socioeducativa a mesma proposta. No capítulo 2, são abordados os procedimentos. Então temos o artigo 36, que vai inclusive falar sobre o seu funcionamento, seguindo o artigo 146 do próprio ECA. Então, o juiz de execução da medida socioeducativa é a mesma autoridade judiciária encarregada da sua aplicação. Ou, nos termos do artigo 146 do ECA, a autoridade que se refere a esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei da organização judiciária. Indo para o artigo 37, nós temos aqui o aspecto ligado à defesa e ao Ministério Público e a sua intervenção sob pena de nulidade. Isso porque existe uma jurisdicionalização da execução socioeducativa dos mesmos moldes da execução penal. Cabe ao juiz tomar as principais decisões acerca da execução da pena, assim como da medida socioeducativa. Em outros termos, não concerne a autoridades administrativas encarregadas das unidades da internação, por exemplo, determinar os parâmetros a seguir pelo menor internado, mas não se deve deixar de destacar o caráter misto da execução, pois também possui o lado administrativo, visto que o judiciário não cria, organiza, mantém ou administra qualquer unidade de atendimento em meio aberto ou fechado. Porém, com as decisões relevantes para o adolescente tomadas pelo magistrado, devem participar da execução tanto o Ministério Público como a Defensoria, e assim também decorrer na execução penal. O próximo dispositivo trata da execução nos autos do processo de conhecimento. Então, pela simplicidade e facilidade de controle, a aplicação de advertência será feita nos autos do processo de conhecimento após o trânsito em julgado a decisão que aplicou. Portanto, cabe à autoridade judiciária convocar o adolescente para adverti-lo. O mesmo se faz no tocante à obrigação de reparar o dano, chamando-se o jovem e seus pais para comunicar-lhes tal dever. Do mesmo modo, as medidas de proteção,
como encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio, acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória de estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programas comunitários ou oficial de auxílio à família, e outros tantos, são executados nos autos do processo onde forem impostas. Não se compreende a expressa menção aos artigos 143 e 144, que conduz o sigilo do conteúdo do processo ou procedimento relativo a menores de 18 anos. Porém, esse segredo de justiça, por óbvio, imanta-se à própria execução socioeducativa. Agora, o artigo 39 já vai falar de outros aspectos ligados a outras medidas, como a questão da prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Então, fala-se que nesses casos, haverá um processo de execução nos moldes adotados para execução penal. Quando a condenação transitar em julgado, extraem-se peças do processo de conhecimento e preenche-se a guia de recolhimento, que é a peça inicial da execução, contendo todos os dados do sentenciado e do título a ser cumprido, promovendo-se a instauração de um processo autônomo, autuado à parte e dirigido ao juízo das execuções penais. No caso do adolescente, faz-se a autuação em separado, mas o juiz competente é o mesmo do processo de conhecimento. Com relação ao respeito ao sigilo, mais uma vez, repete-se o dever de manter em sigilo os dados do adolescente infrator e a divulgação de dados judiciais, policiais e administrativos, o que, por certo, abrange o processo de execução. Porém, por cautela, retoma-se o conteúdo dos referidos artigos do próprio ECA. O artigo 143 diz que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. No 144, diz que a expedição de cópia ou certidão de atos que se refere ao artigo anterior somente será referida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse justificada a finalidade. Quanto ao conteúdo do processo de execução, haveria de haver um documento inicial, como um formulário, a ser preenchido pelo cartório, contendo um resumo de todos os dados do processo de conhecimento, assim como se faz no tocante à guia de recolhimento na execução penal, pois facilita a checagem dos principais itens. Nada impede que o juiz determine a sua composição. De qualquer modo, juntam-se obrigatoriamente documentos pessoais do adolescente, especialmente os que comprovem a idade, pois é justamente em cima disto que a execução pode prolongar-se mais ou menos. Lembre-se que, atingido 21 anos, cessa toda e qualquer medida socioeducativa. O magistrado pode determinar a juntar de qualquer peça do feito original, desde que providencie, no mínimo, as indicadas nas linhas do inciso 2, que são a cópia da representação, que é a peça inicial ofertada ao Ministério Público, contendo a narrativa do ato infracional, a cópia da certidão antecedentes, que são as anteriores medidas socioeducativas recebidas pelo menor, também a cópia da sentença ou acórdão, porque executa-se apenas um título judicial, não havendo recurso, e a sentença do título é a sentença o próprio título. Por existindo o recurso, o acórdão substitui a sentença e passa a ser o título executável. Convém também juntar ambos, pois nem todo acordo reproduz fielmente o conteúdo da sentença, limitando-se a, muitas vezes, mantê-lo na integralidade, sem maiores detalhes. Somente não se junta a decisão judicial absolutória, pois ela não é executável. Também deve ser feita a juntar de cópia de estudos e pareceres técnicos ofertados durante o processo de execução, que servirão de apoio e ponto de partida para os próximos estudos a realizar. E as avaliações realizadas durante a execução devem ser comparadas com estas, a fim de confrontar e deduzir se o jovem obteve o progresso no cumprimento da medida imposta. Tem uma situação da remissão suspensiva, que é uma das hipóteses previstas em lei como forma de incentivo ao progresso do adolescente, sem implicar pura sanção, é a concessão da remissão suspensiva do processo, que a remissão com SS, que apura ato infracional. Assim sendo, extraem-se cópias do processo original e envia-se ao juízo da execução para acompanhar o período de prova ao qual foi submetido o jovem, tal como se fosse um sursi
com suspensão condicional da pena, que é fiscalizado pelo juiz da execução. No artigo 40, nós temos, na verdade, a questão do encaminhamento das peças para o órgão gestor do atendimento socioeducativo. Então, aqui temos a questão da duplicidade, porque em lugar de simplesmente informar o conteúdo base do processo de execução da medida socioeducativa, determinando o que há de ser realizado, o juiz deve reproduzir outra vez todos os documentos juntados advindos do feito principal para remeter à unidade encarregada desenvolver, na prática, a medida aplicada. Há, pois, 4 possibilidades de encaminhamento. 2 para meio aberto, que são a prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, que seguem o órgão municipal, e 2 que seguem a órgão municipal, e 2 para meio fechado, que são semi-liberdade e internação, se dirigem a órgão do Estado. No artigo 41, nós temos aqui a disposição que trata, em síntese, do plano individual de atendimento. E, no caso, ele é elaborado pelo órgão responsável pela execução prática da medida socioeducativa e remete-se à vara da infância e da juventude. Também, consequentemente, segundo a literalidade da lei, o juiz dará vista sucessiva à defesa e após o Ministério Público numa inversão de ordem que a gente não compreende muito bem. Afinal, muito embora o Ministério Público atue na execução como fiscal da lei ou da ordem jurídica, como também ocorre na execução penal, ele é o titular da ação socioeducativa, logo também o é na execução da medida e deve impulsionar os atos necessários para o seu cumprimento. Diante disso, isso aí está meio esquisito. Também pode acontecer uma complementação do plano, tomando conhecimento do PIA, PIA, do Plano Individual de Atendimento, que, conforme o artigo 53 e 54 da lei, podem as partes apresentar alguma proposta de diligência complementar, um estudo ou perícia, o que muitas vezes será raro em face da natureza detalhada do mencionado plano individual. Também, nós, com relação às manifestações fundamentadas, não poderia ser diferente, mas a lei explicita o óbvio, já que qualquer das partes pretende complementar o minucioso plano individual de atendimento, ao menos deve fazê-lo de forma fundamentada. E, por óbvio, o juiz pode deferir ou indeferir esse requerimento, o que faz parte de qualquer processo, seja de conhecimento ou de execução. E dessa decisão cabe agravo. Também tem a possibilidade de audiência, que é outra medida prevista em lei, que será, com certeza, de rara utilização, que se aceita a impugnação ofertada por qualquer das partes, ou agindo de ofício, o juiz entender o plano inadequado, designa-se a audiência para resolver o rumo a seguir para o ato, convocando-se todos os envolvidos, Ministério Público, Defesa, adolescente, seus pais e direção do programa executor da medida. O termo cientificará que é inadequado, pois dará a entender constituir o ato mera ciência. Assim não se dá, devendo as partes comparecer, por isso serão intimadas da audiência. Imagine-se que fosse um simples convite, ninguém vai justificar sozinho, etc. Crê-se que essa audiência chega a ser um consenso quanto ao plano individual de atendimento. De todo modo, não havendo consenso, o juiz determina o rumo a ser tomado. Também há a possibilidade de impugnação ao plano, ao PIA. Como regra, não suspende a execução, salvo terminação judicial em contrário. Este é o teor do parágrafo, e crê-se, portanto, que na eventualidade de haver impugnação, que, como se diz, parece ser rara, somente teria sentido suspender a execução caso fosse algo muito grave, como, por exemplo, o plano prevê a internação do adolescente em sua própria residência. Também tem uma situação da homologação tácita, que opera-se a ausência de impugnação formulada pelas partes no prazo de 3 dias para cada uma, a concordância diante do PIA e, por consequência, sua homologação tácita, ou melhor ainda, a homologação por força de lei. Porém, cuidando-se de execução socioeducativa, essa matéria não preclui, poderão qualquer das partes fiscalizando a execução, bem como o juiz interferir, caso se depare com qualquer desvio ou excesso. O artigo 42 trata de reavaliações periódicas de algumas medidas, e essa reavaliação é obrigatória para a progressão ou regressão, a cada 6 meses, no máximo, o que tende a se tornar regra, pois dificilmente se fará em menor tempo. A autoridade judiciária deve reavaliar a medida socioeducativa com a finalidade de mantê-la ou de modificá-la, com a finalidade de mantê-la ou modificá-la em função do menor.
Essa alteração pode significar a imposição de medida mais restritiva, porém levando-se em conta a necessidade para a educação do jovem. Havendo dúvida em relação a qualquer aspecto, o juiz designa a audiência e intima, leia-se convoca, as partes para comparecimento. O termo que cientifica, ele no caso é evidentemente equívoco, quando se trata de uma mera ciência. Ali também está decidido o futuro da execução de certo jovem, razão pela qual deve comparecer o Ministério Público, a Defesa, a direção do programa, o menor e seus pais. Naturalmente, não se inclui na prestação de serviço à comunidade, pois tem prazo certo para o seu cumprimento. Isso também está de acordo com o próprio STJ de sua jurisprudência, que diz aqui, por exemplo, que as conclusões do relatório técnico favoráveis à progressão de administração educativa não vinculam o magistrado, que pode, em face ao princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes nos autos. Com relação à instrução e à audiência, este ato processual somente tem sentido em caso de dúvida, como já mencionado, pois do contrário é pura perda de tempo. Havendo consenso para o mitigamento da medida imposta ao jovem, ou para maior restrição, dispensa-se a audiência. Por outro lado, embora esse dispositivo faça referência à instrução com relatório da equipe técnica do programa de atendimento a respeito da evolução do menor, ou qualquer outro parecer que tenha sido requerido pelas partes, pode o juiz ouvir o adolescente, seus pais, até mesmo os membros da equipe técnica, emissores do relatório ao qual se fez menção. O ponto principal é formar o convencimento da autoridade judiciária a respeito do próximo passo da execução da medida socioeducativa. Também a gente faz aqui uma comparação do que é diagnose e o que é prognose. Diagnose é um juízo do presente, baseado no passado. A prognose é um juízo feito no presente, com vista ao futuro. E o disposto nesse parágrafo é uma cautela para que a autoridade judiciária não se baseie no passado do menor, a fim de delinear o seu futuro. O mesmo ocorre no sentido da execução penal. Ao elaborar a sentença, optando pela medida socioeducativa cabível, o juiz faz uma diagnose. Verifica quem é o menor, seus antecedentes, antes da parte do ato infracional, a gravidade concreta deste ato e suas consequências. Diante dessa análise, impõe a sanção adequada e o seu tempo de duração, que conforme o caso pode ser indeterminado. Ultrapassada essa fase, iniciando-se a execução, não há mais que se falar em diagnose, pois seria um inadequado bis in idem. O jovem está cumprindo a medida com os olhos para o futuro e assim também deve ser a avaliação judicial, eis que surge, portanto, a prognose. Ignorando-se a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo da medida leva-se em consideração o comportamento do jovem, a sua dedicação, seu comprometimento com o programa traçado, o envolvimento familiar e, enfim, o modo como desenvolve o plano individual de atendimento. De acordo com o presente, o juiz pode vislumbrar melhora e, com isso, progressão para o adolescente. Também o legislador enuncia ser internação medida socioeducativa mais grave, depois escalona em segundo lugar a semi-liberdade e, segundo a gente percebe, dificilmente alguém sem consciência pensar de modo diverso, porque o legislador ele deixa isso mais claro. No artigo 43, fala da reavaliação da manutenção da substituição das suspensões medidas de meio aberto ou de privação de liberdade. Então essa avaliação a qualquer tempo, falamos da periódica, agora vamos ver que tem a qualquer tempo. Como já dito anteriormente, e não existe preclusão para a maior parte das decisões tomadas em sede de execução, seja penal ou socioeducativa. Afinal, busca-se o melhor para o sentenciado, maior ou menor, se progride, ameniza sua situação junto à restrição de direitos, se regride, tende a sofrer mais restrições. Eis o motivo da expressa autorização da revisão da medida aplicada a qualquer interessado, direção do plano, do defensor, MP, adolescente, seus pais ou responsável, bem como de ofício pelo juiz. Sobre os fundamentos para a reavaliação, o rol desse parágrafo é meramente exemplificativo, não esgotando todas as possibilidades para o interessado requerer a reavaliação da medida socioeducativa imposta. Observe, no entanto, o alvo da reavaliação, que é encurtar aquela que será obrigatória a cada 6 meses. Há 2 fundamentos para restringir os direitos do jovem e um deles para melhorar a sua situação. Sobre o desempenho adequado, é a obrigação do adolescente cumprir exatamente o que lhe foi estabelecido no seu plano individual de atendimento
e por isso não deveria constituir motivo para reavaliação antes do momento ideal. O ideal, neste caso, seria descrever o desempenho acima do esperado, ótimo desempenho ou similar. Portanto, o simples desenvolvimento do plano não nos parece motivo suficiente para reavaliá-lo antes do tempo marcado pelo juiz. Possivelmente, o que se pretendeu afirmar foi o seguinte: o jovem atingiu todas as metas esperadas dentro do plano individual antes do prazo de reavaliação obrigatória, então caberia uma antecipação. Sobre a inadequação do plano, esta é uma situação a demandar uma urgência na avaliação, não sendo cabível esperar muito tempo para reavaliar o plano estabelecido. Associa-se a referida inadequação ao programa com a reiteração do descumprimento das atividades esperadas. De fato, é preciso tomar uma atitude, pois a continuidade desse prisma inviabilizará qualquer proposta real de rendimento positivo. Pode ser o momento para substituir a medida ou impor mais condições para o seu desempenho, e é um fator propício para a regressão. Sobre necessidade de modificação, na realidade, esta não é uma causa, mas sim a consequência. Se o adolescente tem um desempenho aquém do esperado, reitera em faltas ou está inadequado ao seu plano, termina por justificar a modificação das atividades do plano, gerando mais restrições à sua liberdade. Quanto ao interferimento do plano, o pleito de reavaliação da medida educativa aplicado do plano individual de atendimento feito pelo interessado deve ser fundamentado. Alegações vazias, sem qualquer base nos elementos constantes nos autos de execução, podem ser rechaçadas de pronto pelo magistrado. É o mínimo a fazer, sob pena de conturbar o andamento do processo, prejudicando o ritmo da vara da infância e juventude e, portanto, indeferido, caberia agravo. Sobre o processamento da reavaliação antecipada, ela pode dar-se com ou sem audiência, dependendo das provas trazidas pelo interessado aos autos, ofertando-as à análise do juiz. Na realidade, criaram-se 4 alternativas para avaliar ou reavaliar, dizendo de forma contrária, a execução da medida. A primeira, a cada 6 meses, obrigatoriamente sem audiência. A segunda, a cada 6 meses, obrigatoriamente com audiência. A terceira, antes do prazo de 6 meses, por antecipação requerida por algum interessado, dentre os legitimados sem audiência. E a quarta, antes do prazo de 6 meses, por antecipação solicitada pelo interessado, dentre os legitimados com audiência. Acerca da substituição por medida mais gravosa, ou a regressão, cure-se na prática, portanto, da regressão. O adolescente pode iniciar a execução no regime de semi-liberdade, mas passar depois para a internação. Pode começar a liberdade assistida e depois migrar para a semi-liberdade. Note-se que o fundamento para essa regressão é o não cumprimento, a contento, do seu plano individual de atendimento, independentemente da previsão feita no 122, artigo 122, inciso 3 do ECA. Em outros termos, pode haver regressão tanto nesta última situação, quando há descumprimento reiterado e injustificado anteriormente imposta, como também em outras hipóteses de incompatibilidade da conduta do jovem ao programa estabelecido. Lembrando sempre que tal programa foi fruto de um consenso, como demonstra o artigo 53 da lei. Impõe-se apenas o respeito ao devido processo legal, que demanda contraditória para a defesa, que envolve a ampla defesa, autodefesa e defesa técnica, sendo o teor da súmula 265 do STJ, que diz o seguinte: é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Além disso, os incisos fixam mais 2 requisitos: parecer técnico e audiência prévia. Brigitte Remor de Souza May reconhece que ter esta lei previsto a possibilidade de regressão para a medida socioeducativa, embora teça crítica. Ela diz assim: outro sim, frisa-se reconhecer o artigo 43, parágrafo 4 da lei do SINASE, que é excepcional a substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa, inclusive no caso de descumprimento reiterado, sendo tal gravidade dimensionada na proclamação de que, em relação a todas as demais medidas, a mais grave é a internação, em relação às medidas de meio aberto, grave é a semi-liberdade. Então, desse raciocínio, anteriormente explicitado, poderia surgir a seguinte indagação: qual é o sentido desse artigo 43, parágrafo 4 da lei do SINASE? Ela continua: a meu sentir, tal dispositivo não encontra sequer coerência interna
com os princípios e objetivos da execução da medida socioeducativa e da própria lei do SINASE. De modo geral, uma vez permitida a regressão e respeitada a ampla defesa coletiva do menor, o STJ entende que a súmula 265 dele estaria sendo respeitada. Sob o parecer técnico, supõe-se por óbvio que tenha sido feito um estudo pela equipe técnica do programa, mas também pode ser realizado pela equipe técnica do juizado ou da vara da infância e juventude, constatando-se a necessidade de regressão a uma medida mais severa. Sobre a prévia audiência, o juiz deve designar a audiência, intimando-se todos os participantes da execução, Ministério Público, Defesa, dirigente do programa, adolescente, seus pais ou responsável. Pode também determinar o comparecimento de algum técnico para ser ouvido. E neste ato, o jovem deve ser ouvido pelo magistrado, que é o direito à autodefesa, e eventualmente, se qualquer das partes desejar, pode propor provas, como a oitiva de testemunhas. E aí o artigo 44, ele fala que quando houver substituição da medida, aí fala da remessa de peças. Então, se remete novas peças, no início da execução, o magistrado remete vários documentos para propiciar o cumprimento da medida socioeducativa imposta. Artigo 39, incisos 1 e 2 dessa lei, da lei do SINASE. Então, havendo alteração na medida ou nas suas condições, torna-se essencial enviar a decisão judicial de inteiro teor, cópia da decisão, além de outras peças consideradas importantes para tecer outro plano individual de atendimento. Tem que criar outro. Outro ponto é a expressa alteração de programa, porque a lei é clara, permitindo a modificação do programa de atendimento, passando o jovem da liberdade assistida para a internação, por exemplo. Deste modo, há de realizar um plano individual de atendimento diverso, frente à nova realidade. E para auxiliar na sua composição, remete-se o plano individual anterior, juntamente com o histórico do cumprimento da medida. O artigo 45 trata da situação quando, no transcurso da execução, sobrevier a sentença de aplicação de nova medida, no caso, socioeducativa, e a unificação das medidas. Então, sobre elas, é uma providência similar à execução penal, quando se unificam as penas, para que o condenado cumpra um único montante e não várias penas esparsas, o que somente dificultaria a progressão de regime e a percepção de outros benefícios. Unificar significa transformar várias coisas em uma só. Seja jurídico é o mesmo, então na execução de qualquer medida socioeducativa é possível que outro juízo aplique medida diversa em processo relativo a outro ato infracional. Transitando em julgado, remete as peças ao juízo da execução, pode ser de comarca diversa, da própria comarca, e esse juiz é encarregado de executar a primeira medida socioeducativa do menor e ficará prevento para executar as demais. O procedimento de unificação se dá assim: chegando à vara margem a medida socioeducativa, ouve-se as partes passando decisão judicial. A unificação tem o objetivo de garantir o equilíbrio e o bom senso para cumprir as medidas sem excesso ou desvio de execução. Temos aqui alguns exemplos que podem ajudar a entender melhor. Um exemplo 1. Um jovem cumpre medida de internação por prazo indeterminado, mas já transcorreu um ano. Sabe-se que não poderá ultrapassar 3 anos da internação. Chega outra medida de internação por prazo indeterminado. O juiz faz o quê? Unifica juntamente com a primeira e o prazo é um só. Então vai dizer que o adolescente fica do mesmo jeito. Já cumpriu um ano, faltam 2, porque não pode ser mais do que 3. Então a norma de internação não altera em nada, no caso que já aconteceu anteriormente. Outra situação é que o jovem cumpre medida de semi-liberdade por prazo indeterminado, recebe-se medida de internação, unificam-se ambas para medida de internação, por ser mais grave, mas respeitado o período já cumprido pelo menor quanto à semi-liberdade. Uma terceira situação, um terceiro exemplo, o jovem cumpre liberdade assistida e chega à medida de prestação de serviço à comunidade. A unificação permite que ele cumpra concomitantemente ambas, não havendo necessidade de absorção de uma em face da outra. Em suma, medida cumprida deve ser respeitada, medida mais grave deve absorver mais leve, medidas mais leves e meio aberto coexistem. E o prazo de 3 anos, como teto, deve ser respeitado para que outras medidas advenham àquela que se encontra em cumprimento, desde que por fatos anteriores
ao início do cumprimento da primeira medida socioeducativa. A gente já puxa a questão do tempo de cumprimento e limites. Como foi mencionado, o juiz deve respeitar o tempo de cumprimento da medida socioeducativa em andamento quando recebe outra para unificar. Então é vedado determinar o reinício do cumprimento, como se a anterior não existisse. A segunda medida incorpora-se à primeira, respeitando-se o tempo já cumprido. Quanto aos limites, dá-se o mesmo. 3 anos é o prazo máximo de internação, mesmo quando se unificam 2 ou mais medidas de internação, por atos infracionais cometidos antes do início do cumprimento da primeira medida socioeducativa. Outro parâmetro é que 21 anos é a idade limite para liberar ao adolescente qualquer medida socioeducativa, pouco importando cuidar-se de uma ou de vários andamentos. Situação distinta é no tocante ao ato infracional cometido durante a execução. Então, inspirado pelo artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal, a última parte desse dispositivo pretende evitar a impunidade total em casos de atos infracionais que fossem cometidos durante a execução e não pudesse acarretar ao autor qualquer prejuízo. Portanto, se o jovem está internado e venha matar alguém, recebendo por isso outra medida socioeducativa de internação, faz-se a unificação, mas desprezando-se o tempo já cumprido. Por exemplo, o menor cumpre a medida socioeducativa, prazo indeterminado, já tendo atingido 1 ano. Falta-se 2 para a liberação. Comete um novo ato infracional, equivalente ao homicídio durante a execução. Se outra medida de internação, o juiz então faz o quê? Despreza o prazo anterior de 1 ano e principia um novo período indeterminado, condicionado a no máximo 3 anos à frente. Então, dessa forma, aquele ato infracional praticado na execução, no caso, significar-lhe-á pelo menos mais 1 ano de internação na prática. Nada impede, por se tratar de medida com prazo indeterminado, que o magistrado possa liberar o adolescente antes do limite legal. Bom, no tocante ao respeito ao limite de 3 anos de internação, se o jovem já cumpriu os 3 anos de internação e encontra-se em liberdade, o juiz não pode aplicar-lhe outra medida de internação por ato infracional cometido antes do cumprimento desse período de 3 anos. Seria uma burla ao teto, pois caso a medida chegasse à execução, no cumprimento seriam unificados as demais. Diante disto, mesmo que atrase a apuração de certo ato infracional e seja ele grave, é vedada a aplicação de internação quando o teto já foi atingido. Determina a lei que seria esse ato infracional absorvido pelos que resultaram da medida socioeducativa de internação que atingiu os 3 anos. Observe-se o teor da lei. O ato infracional é absorvido e não há medida socioeducativa. Desse modo, o magistrado, percebendo que o menor já cumpriu os 3 anos de internação e está apurando o ato infracional praticado antes do início desse período, deve encerrar o feito, declarando a absorção do ato infracional sem aplicar nenhuma medida socioeducativa. E esse, inclusive, é o entendimento da própria jurisprudência. Agora, cuidado que não está falando dos atos infracionais cometidos sucessivamente. A gente já viu que ele vai desprezando e vão sendo acrescentados. Está falando de atos anteriores que não foram apurados por morosidade da justiça e outras coisas mais. Bom, com relação ao respeito à progressão. Se o adolescente cumpre corretamente as medidas socioeducativas impostas, recebendo o benefício da progressão, passando, por exemplo, ele passa a receber o benefício da progressão e passa, por exemplo, a internação por acima de liberdade, caso surja outro processo em razão do ato infracional praticado antes da execução das medidas sobremencionadas, deve-se extinguir o feito, considerando tal ato absorvido pelos já cometidos. A ideia é não atrapalhar a recuperação do menor, que se encontra em franco progresso, já que foi transferido da internação para a semi-liberdade. Se o novo fato advém de data anterior à execução, significa que o jovem não piorou, apenas e tão somente não houve apuração a tempo. Determina a lei a sua absorção pelos outros já julgados. A jurisprudência se segue neste mesmo sentido também. Essa absorção significa que um ato criminoso ou infracional é consumido por outro, de maior amplitude ou abrangência, por imposição legal ou em função de política criminal. No campo penal, o critério de absorção é utilizado no conflito aparente de normas para evitar a punição exagerada
diante de fatos que coexistem no mesmo cenário, havendo um mais grave e outro mais leve. Entende suficiente punir o agente pelo mais grave. Por isso, quando o adolescente se encontrar incluindo a medida socioeducativa razonada ato infracional, já tendo obtido a progressão, em virtude do seu mérito, impõe a lei que seja qualquer outro ato infracional absorvido pelo primeiro que dê origem à execução. O objetivo é não prejudicar o bom andamento da execução, tratando-se de fruto da política estatal no campo infanto-juvenil. Na prática, o juiz deve extinguir o feito em que se apura o ato infracional, declarando ter sido ele absorvido nos termos deste artigo. Por derradeiro, é preciso lembrar que o cometimento de ato infracional após o início da execução socioeducativa, mesmo tendo havido progressão, não autoriza a absorção. Entendeu? Após o cumprimento. Deve haver apuração e a imposição de outra medida, seguindo para o juiz da execução, a fim de operar a unificação. Aquela questão que despreza o tempo já cumprido e se soma o tempo novo, e etc. No artigo 46, ele trata da situação de extinção da medida socioeducativa. E fazendo um paralelo à extinção da punibilidade, criam-se hipóteses específicas para o mesmo efeito tocante à medida socioeducativa, o que está correto. Note-se seu ato infracional uma conduta similar a um crime ou contravenção penal, logo, um fato típico, ilícito e culpável de acordo com as normas penais. A punibilidade não integra o conceito de infração penal, mas significa apenas o seu complemento necessário para dar eficácia à lei penal. Do mesmo modo, a execuibilidade socioeducativa não integra o ato infracional, mas confere eficiência, na verdade seria efetividade, ao direito da infância e juventude. Porém, há situações concretas a demandar a abstenção estatal no que concerne à execução socioeducativa. São enumeradas nos incisos deste artigo em caráter exemplificativo. Primeiro, a morte do adolescente. Atenta ao princípio geral de que a morte tudo resolve. Em paralelo ao dito penal, extingue-se a medida socioeducativa quando o adolescente morre. Afinal, se a pena não passará a pessoa do delinquente, com maior razão, a medida socioeducativa se fixa no menor. Prova-se a morte por exibição da certidão de óbito, e somente para argumentação, se a certidão for falsa, deve-se processar quem a utilizou, pois cometeu crime, o 304 do Código Penal, mas não se retoma a execução da medida socioeducativa. É o que também se sustenta em direito penal, pois não há revisão em favor da sociedade. Também tem a realização de sua finalidade, significa que o seu integral cumprimento. Tendo em vista que algumas medidas são fixadas em prazo indeterminado, quando atingir o seu objetivo, que é a recomposição adolescente, bem como orientando-o a se integrar em sua família e comunidade, chegou ao seu ápice. Pode o magistrado declarar extinta a medida socioeducativa, seguindo o procedimento legal. A jurisprudência segue o mesmo caminho. No caso que envolve a jurisprudência, a questão de atendimento das metas de um plano individual de atendimento. Também temos outra situação, que é a perda do objeto em face da aplicação de pena. A medida socioeducativa tem por finalidade promover a integração do adolescente com sua família e comunidade, mostrando-se opções corretas de estudo e profissionalização. Funciona muitas vezes como uma vacina, prevenindo-se a prática de crimes tão logo complete a maioridade. Entretanto, se o adolescente, em pleno cumprimento da medida, atingindo os 18 anos, comete um delito, um crime, sendo por isso preso, perde direito à execução socioeducativa. O que era para ser evitado, por evidente, não foi. Esse dispositivo menciona a extinção da medida socioeducativa apenas pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, seja provisória ou definitiva. No entanto, parece ilógica a mantença da medida socioeducativa, qualquer uma delas, caso o adulto tenha cometido um crime e se encontre, por exemplo, no regime aberto. É o caso de extinção da medida socioeducativa, assim que o adolescente atinge a maioridade, praticando o crime, sendo por ele preso ou condenado. Na jurisprudência, nós temos também exemplos neste mesmo sentido. Temos também uma outra possibilidade de extinção da medida socioeducativa, é por fundamento humanitário, consistente em doença grave, extingue-se a medida socioeducativa ou razões humanitárias, tendo em vista estar o adolescente acometido de enfermidade grave, que o torne incapaz de cumprir seus deveres conforme o plano individual de atendimento. Não é necessário tratar de doença incurável, bastando ser grave, por exemplo, a fratura na perna, tuberculose, falência renal, cirrose, etc.
ainda que recuperável. E também temos essa questão da hipótese residual, porque o rol anterior ele é exemplificativo, pois várias outras causas de extinção das medidas socioeducativas podem dividir leis esparsas, possuindo o mesmo valor. Então, por exemplo, nós temos aqui vários precedentes em vários tribunais que entendem pela questão de seu rol exemplificativo. Sobre ser réu em processo crime, esta é uma alternativa para extinguir a medida socioeducativa, que, segundo este dispositivo, constitui faculdade do juiz. Porém, é sensata a extinção da execução socioeducativa na maior parte dos casos em que o adolescente, completando a maioridade, pratica crime e por ele responde. De que adianta prosseguir no processo de educação e integração sociofamiliar se o mal maior já foi cometido, o que é o delito? Mas espera aí também, né? Vamos ver o caso a caso. Pensamos no seu caso de extinção. Excepcionalmente, o caso do adolescente esteja internado por fato grave, homicídio, latrocínio, estupro, se atingir o teto de 3 anos, o simples fato de responder aos 18 por um caso de furto não autoriza a extinção da internação, que na prática ela é até mais eficaz do que tanto para ele como para a sociedade. E outras exceções também existem na própria jurisprudência, como, por exemplo, quando às vezes esses processos da medida socioeducativa, da execução e outro do processo crime acabam, na verdade, entrando em descompasso. Temos ainda uma possibilidade de detração interdisciplinar, que estabelece uma forma anômala e rara de detração, embora não impossível de ocorrer. Em primeiro lugar, o tempo de internação provisória, quando houver, será descontado da internação com medida definitiva. Em segundo, estando o adolescente internado por prazo indeterminado, mas até o máximo de 3 anos, se for preso pela prática de crime grave, após 18 anos, pode o juiz extinguir a medida socioeducativa, desde que haja prisão preventiva decretada. Porém, como foi exposto anteriormente, é viável que a medida socioeducativa conviva com o processo crime, dependendo da situação. Ilustrando, o jovem cumpre semi-liberdade e é preso em flagrante por furto. Depois de 20 dias é colocado em liberdade. Continuando a cumprir a medida socioeducativa, se determinar o juiz, contam-se os 20 dias de prisão do tempo total da semi-liberdade. No artigo 47, fala do mandado de busca e apreensão do adolescente, que terá vigência máxima de 6 meses, a contar a data da expedição, podendo ser necessário ser renovado fundamentadamente. Então, em lugar de expedição de mandado de prisão destinado aos adultos, quando necessário inserir o adolescente em regime de internação, espere-se mandado de busca e apreensão. Estipula-se a vigência do mandado de 6 meses, que é justamente o prazo fixado para se rever a medida aplicada. E para que não fique em vigor anos a fio, por vezes ultrapassando o período limite para apreender o indivíduo, imagine, por exemplo, 21 anos de idade. Por outro lado, é possível se ir cumprindo outra medida socioeducativa noutra cidade, sem que se saiba da emissão do mandado de busca e apreensão. A revisão obrigatória a cada 6 meses favorece o seu não cumprimento quando desnecessário. Também nós temos a situação do artigo 48, que fala da possibilidade de revisão da medida socioeducativa. A revisão judicial da sanção disciplinar, segundo a mesma modo de execução penal, para o adolescente questionar a sanção disciplinar que lhe foi aplicada diretamente ao juiz da execução socioeducativa. Está correto, pois se optou pela execução jurisdicional das medidas, de modo que nenhuma lesão pode ser afastada da apreciação jurisdicional. Então, há outros estimados para atuar em favor do menor, como o Ministério Público, a defesa, seus pais ou responsável, e pensa-se inclusive que possa o juiz fazê-lo de ofício em prol do interesse superior do próprio jovem também, como sustenta Mário Luiz Ramidoff. A sanção disciplinar, ela se trata da punição interna aplicada ao adolescente que cumpre medida socioeducativa em meio fechado, internação ou semi-liberdade, que são as espécies do meio fechado. A gente entende que essa lei desperdiçou a oportunidade de regrar esse tempo, pois o faria em âmbito nacional, preferiu o artigo 71, inciso 1, delegar às entidades de atendimento socioeducativo e tipificar as infrações, médias, leves e graves, fixando as sanções. Isso é feito no regime interno de cada instituição, o que poderá gerar contradições indevidas. O que é falta em um lugar, não é em outro, o que é grave em um lugar, não é em outro, por aí afora. Sobre a suspeição cautelar, cuida-se da providência coerente de suspender, na maior parte dos casos, a execução da sanção disciplinar sob pena de não adiantar nada
a revisão instaurada. No entanto, fez bem a lei ao prever uma suspensão facultativa, pois há situações graves, como rebeliões, em que a separação do menor ou a privação de alguns direitos é urgente. Se o mero pedido de revisão implicasse automática suspensão da sanção, o risco para a segurança da unidade seria desproporcional. Quanto ao procedimento da revisão judicial, ingressando um pedido, houve-se autoridade que impôs a sanção. Após, houve-se, conforme alegado a petição inicial, se houve oferta de prova documental, pode o interessado pleitear a produção de provas em audiência, comitiva de testemunhas. Deve então o magistrado providenciar o ato, intimando a todos os interessados, adolescentes, seus pais ou responsáveis, MP e defensor, e nessa audiência colhe-se toda a prova e decide, sem mais delongas, sob pena de tornar infrutífera a sanção disciplinar aplicada. Sobre o isolamento, como sanção disciplinar, o isolamento é regrado e nem é proibido, nem autorizado livremente. Deve-se evitá-lo, sua aplicação obedece a critérios excepcionais, não descritos explicitamente na lei, concedentes à segurança do próprio adolescente e de outros internos. Verifique tal situação em regra em motins ou rebeliões em que há tumultos e juras de morte. O menor colocado em isolamento tanto pode ser quem ameaça como também quem é ameaçado. A providência pode ter sido tomada essa medida comunicar ao juiz, ao Ministério Público e ao defensor em até 24 horas, não fazendo gera responsabilidade funcional. Agora entramos na parte ligada aos direitos individuais do artigo 49. Então, a relação estabelecida nesse artigo é meramente exemplificativa e específica para o adolescente cumprindo a medida socioeducativa. Por óbvio, todos os demais direitos humanos fundamentais, estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal, são aplicáveis, assim como o previsto no artigo 227, 228, também da Constituição e também os do ECA também. Também envolve acompanhamento protetivo, porque o jovem não deve sentir-se abandonado durante a execução da medida socioeducativa, normalmente as que limitam a sua liberdade de locomoção. Por isso, a qualquer momento pode contar com a presença de seus pais ou responsável, bem como de seu defensor. Mencionam-se os procedimentos administrativo e judicial, buscando evidenciar a viabilidade do acompanhamento dentro da unidade onde se encontra, assim como em qualquer ato procedimental a ser cumprido perante o juiz. O impedimento do acesso ao menor dá ensejo ao juizamento de habeas corpus. Sobre a ausência de vagas, há um contínuo problema de carência de vagas em regimes penitenciários de modo geral, e conforme determina o ECA, não havendo vaga no unidade local, o jovem deve aguardar em meio aberto. Em liberdade assistida, por exemplo, o tempo de programa em meio aberto conta com o cumprimento de medida socioeducativa. Por outro lado, apenas no caso do artigo 122, inciso 1 do ECA, ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ele pode ser internado, mas em localidade diversa de sua residência, enquanto espera o surgimento da vaga. A solução dada nesse dispositivo é correta, embora o grande culpado pela carência de vagas seja o Poder Executivo Estadual responsável pelas unidades de internação. Outro ponto é a questão da individualidade, porque embora muitos desses direitos já sejam abrangidos pelo ECA e outros em decorrência explícita do texto constitucional, busca-se neste inciso reafirmar o respeito à individualidade do jovem, evitando-se a padronização comportamental. Evita-se, portanto, qualquer tipo de abuso, inclusive de questões religiosas, sexuais, enfim. Então, isso tudo é tratado de uma forma muito específica. Tem direito de petição, tem direito à informação, tem direito à evolução do seu plano individual, conforme estabelece o artigo 53 da própria lei. O plano individual, o PIA, é elaborado com multiparticipação, nada mais justo que manter o adolescente informado do seu progresso ou de suas falhas para que possa aprimorar-se. Também tem direito à saúde, assistência integral à saúde, em creche e pré-escola, aquele que tem filhos, e também as garantias processuais do próprio ECA, que nós já vimos inclusive quando analisamos o episódio sobre o ECA em si. Um ponto importante é a oferta irregular de programa em meio aberto, porque os dois programas de meio aberto são prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Esse dispositivo pretende anunciar algo que, em nosso entendimento, é evidente. Se houver falha estatal em providenciar lugares e condições apropriadas para o desenvolvimento da prestação de serviços ou da liberdade assistida, não pode o jovem ser prejudicado inserindo em regime mais rígido, como se liberdade ou internação. Também se autoriza, claro, saída monitorada
quando envolver, por exemplo, tratamento médico, doença grave, falecimento, porque são situações excepcionais, e o dirigente do programa que se encontra inserido adolescente em questão de liberdade pode, no caso, permitir a saída do menor a hospitais e por aí afora. Também deve salientar que a decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa está sendo proferida após a manifestação do seu defensor e do Ministério Público, que é reflexo do princípio do contraditório e da ampla defesa. O artigo 52 trata do PIA, do Plano Individual de Atendimento, que é a aplicação prática do princípio da individualização da medida socioeducativa, no âmbito da execução, do cumprimento ao previsto no artigo 35, inciso 6 da lei. Este mesmo plano deveria ser previsto com adaptações necessárias para a execução penal, mas não tem, né? Ele é aplicado tanto para o meio aberto, como também para as medidas de meio fechado. Seus fundamentos, lembremos, previsão de atividades a desenvolver para o adolescente, registro da atividade e gestão de tais atividades. Portanto, há um planejamento do programa. Passa a ser a inscrição formal do referido plano no sistema próprio, provavelmente informatizado, finda-se com o gerenciamento prático das atividades programadas. Qualquer falha ao longo do percurso poderá ser identificada com uma facilidade, corrigindo-se o problema. E, inclusive, o plano deve ser feito por mais breve que seja a própria medida. Ele deve contar com a participação obrigatória dos pais ou do responsável, já que tem a ver com a própria ligação com os laços comunitários e também familiares. Bom, já caminhando agora para a parte final aqui do nosso episódio, nós já sabemos que o PIA ele deve contar com a participação do adolescente e sua família, mas a responsabilidade técnica da sua composição é da própria equipe técnica, né? Dessa forma. Seus requisitos estão no artigo 54 e seu conteúdo tem um rol exemplificativo que envolve um atendimento, né, mínimo, que no caso envolve o quê? Objetivo, resultado da sua avaliação do programa, previsão dos próximos passos, apoio da família e outras tantas medidas também. Além disso, já vimos que o PIA pode ser complementado, sempre lembrando da questão da prognose. Um instituto peculiarmente interessante é o da semiliberdade invertida, de modo que muitas vezes, como invertido em relação ao quê? No normal, né? O adolescente ele trabalha de dia e no caso ele acaba justamente se recolhendo à noite, mas pode acontecer de justamente ele acabar se recolhendo em sua própria casa, no caso, para inverter um pouco essa ordem assim estabelecida de acordo com seu caso concreto. O prazo de elaboração do PIA é de 45 dias, o que muitas vezes considera excessivo, visto que leva em consideração o caráter excepcional das medidas de caráter fechado, até se aplica, mas se for, no caso, uma medida mais simples, então, de fato, ele é muito longo. E é um prazo impróprio, além disso, porque uma vez excedido, não se prevê nenhum tipo de sanção. Porém, no caso, tem um prazo de 15 dias, voltados para a elaboração do PIA, quando envolver medida de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. A direção do estabelecimento pode ter acesso aos dados do adolescente, que é inclusive uma exceção à questão do sigilo. Isso vai ser de acordo com a própria autorização judicial, mas tem que ter uma cautela com relação à sua preservação para que muitas vezes esses dados não possam vazar. Lembre-se também que hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e isso aqui é um dado sensível. Também já vimos que a progressão ou a regressão, ela também envolve o parecer da equipe multidisciplinar, mas não é vinculante ao próprio magistrado, que também não pode julgar de forma discricionária, tem que fundamentar a sua decisão. Outro ponto é que o plano individual de atendimento ele é sigiloso e, portanto, isso é desnecessário porque todo o processo de execução em si ele é sigiloso e o PIA faz parte dele. No capítulo 5 nós temos a atenção integral à saúde do adolescente e cumprimento de medida socioeducativa. Isso inclusive tem que estar previsto no próprio PIA, envolvendo saúde física, inclusive sexual, mental e etc. E tudo isso está dentro, né, obviamente, dessa sua garantia e sua dignidade pessoa humana.
Também é importante lembrar que, com relação à parte de saúde mental, temos a Lei 10.216, 2001, que traz justamente sobre os direitos de proteção às pessoas acometidas de transtorno mental. Então, isso aqui é importante para ser verificado. Também é importante lembrar que, enquanto a execução da medida socioeducativa estiver suspensa e o adolescente se encontrar em tratamento integral de saúde, percebendo-se pelas avaliações semestrais que a enfermidade mental tem caráter duradouro, peças devem ser remetidas ao Ministério Público para que possa promover a ação de interdição do jovem. Com isso, cessada a intervenção da Justiça da Infância e Juventude, ingressa a ordem judicial civil com a curatela do interdito a quem tem direito. Agora, aqui tem um cruzamento importante com o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Também nós temos aqui o direito à visita, no caso de cônjuge, visita íntima, inclusive, mesmo sendo adolescente, etc. E tem algum tipo de discussão no tocante à questão do ato libidinoso com menor de idade, mas aí sustenta a doutrina que, como a lei do SINASE de 2012 e o estupro de vulnerável ele é 2009, então vamos dizer que houve uma derrogação parcial do conteúdo da sua norma. Mas é claro que é necessário que haja a devida identificação das pessoas da visita íntima também. Bom, também temos assegurado o convívio familiar, e nós já vimos também com relação aos regimes disciplinares, eles são feitos pelas unidades de atendimento de meio fechado, que devem tipificar suas condutas, né? Então critica-se que coube a elas elaborar isso, e também deve seguir o devido processo legal com relação às garantias, com relação a toda essa parte de sanções disciplinares, inclusive exigindo-se uma viabilidade de recurso com a decisão sancionatória com órgão colegiado em número ímpar, 3 no mínimo, para não se levar ao empate. Inclusive, o regime disciplinar é independente da responsabilidade civil. E é claro, foi dito pela lei que nenhum sócio-educando pode julgar o seu colega, né? Não pode atribuir a ele função de julgamento. Um pouco assim, é um excesso de cuidado da própria legislação. E também a própria lei também tem cuidado de dizer que essa sanção disciplinar não pode ser aplicável quando o jovem praticou a conduta, né? A conduta a indisciplina por coação irresistível, força maior, legítima defesa e etc., porque são excludentes legais também. Aí, finalmente, a lei do SINASE acaba entrando em vários aspectos voltados à capacitação do jovem pelo sistema S, SENAC, SENAI, SESC, e justamente para facilitar a sua reeducação, a socialização, porque não é adulto. Pessoal, esse foi o comentário da lei do SINASE. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.